Boa noite a todos. É uma alegria estar com todos vocês novamente em nosso estudo, em nossas reflexões. Sejam bem-vindos. Repito, é como se vocês estivessem aqui nos visitando, aqui em casa, em Venceslau Braz, no Paraná, norte do Paraná. Receba um abraço também aqui da Letícia, minha esposa, que está aí monitorando aí as mensagens. Uma alegria imensa podermos refletir e estudar à luz da doutrina espírita os temas da vida, da espiritualidade. Lembrando que na reunião passada nós tivemos o início refletindo com aquele prefácio de Emmanuel e depois do livro, Amor sem a Deus, e também aquele encontro, da família Perrone. A Dona Maria, que estava com os 2 filhos, estavam vindo de Campinas e no Lago Azul puderam encontrar com o Chico Xavier. E nós falamos também a respeito do tema da doutrina espírita, a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores a respeito de qual o nosso guia e modelo, e os espíritos amigos respondem: Jesus. Nós vamos aqui iniciar com a nossa prece. Eu convido a todos que em seu lar, aonde você estiver, que vai se aconchegando, vai se tranquilizando, vamos nos ligando com a espiritualidade maior para fazer a nossa prece inicial. Amigo Jesus, benfeitor, maior de nossas vidas, nos encontramos aqui reunidos, conectados acima de tudo contigo, tu que és a nossa paz, o nosso caminho, a nossa verdade e vida. Permita que teus mensageiros nos inspirem e nos conduza para que as tarefas de reflexões em torno dos seus ensinos, à luz da doutrina espírita, possam nos auxiliar a ter uma perspectiva espiritual da vida, compreendendo, enfim, os nossos compromissos e responsabilidades perante as leis divinas. Cristo, Senhor, abençoe todos os nossos irmãos conectados em nossa reunião, amparando os seus lares, os seus familiares, trazendo paz, serenidade e saúde. Com tuas bênçãos, pedimos licença para iniciarmos os nossos estudos e reflexões desta noite. Sê conosco, agora e sempre, Senhor. Vamos lembrar que o nosso estudo do programa, nosso número 1, está no canal do YouTube do Portas do Amor. Já está editado, já está ali para todos aqueles que desejarem, os amigos quiserem compartilhar, não é? Está ali então para o acesso de todos, repetindo, no canal no YouTube do Portas do Amor. Sejam também bem-vindos ao acesso do portal. Antes de iniciar, eu quero lembrar, eu postei ontem, domingo, hoje é terça-feira, domingo eu postei com muita alegria o novo livro, o livro da nossa querida amiga Marden Roth, que é o livro que chama Luto, Trato e Retrato.
Está todos os dados ali da editora, o contato da editora para aqueles que se interessarem. E a nossa amiga e companheira Marden, ela é professora, é pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais e traz um trabalho muito consistente de pesquisa que auxiliará muito todos nós no enfrentamento da ausência temporária de um ente querido. Ela que tem a autoridade para isso, porque também enfrentou a viagem espiritual do seu pai e, como sabemos, esses instantes são instantes difíceis, dolorosos para todos nós, mas que a nossa abençoada doutrina espírita nos traz tanta esperança, tantas certezas. Então o livro é pautado principalmente pela uma experiência, uma vivência de quem teve esse momento difícil que é a desencarnação do pai da Marden. E o nosso querido benfeitor Natanael teve a alegria de prefaciar este livro. É um livro muito interessante que com certeza irá auxiliá-los para o enfrentamento desses instantes que de alguma forma todos nós vivenciamos no plano físico. Parabéns à nossa amiga Marden, que esse livro seja um sucesso e principalmente com o cenário que nós estamos vivenciando hoje, né? Das desencarnações coletivas. Nós estamos vendo aí o avanço de desencarnações no nosso querido Brasil, nossa abençoada pátria. Então, evidentemente que esse livro irá contribuir muito para que essas pessoas possam soerguer desses instantes. Nós, na reunião passada, nós falamos então sobre a família Perrone, né, que se encontrou com Chico Xavier lá no Lago Azul, né, na Via Anguera. Isso foi um encontro muito maravilhoso e que traz essa autenticidade, né, da imortalidade da alma. O Chico lá, já antes da família encontrar com ele já estava conectado, sabendo das informações que iriam ser passadas para essa família. E agora nós vamos dar sequência, mas antes nós vamos, a primeira parte do nosso estudo é o Livro dos Espíritos, e nós iremos agora começar a tratar de forma sintética, né? Porque esses temas são estudados nos cursos básicos de Espiritismo ou no ESD, né? Estudo sistematizado de doutrina espírita, de forma mais avançadas, né? Com mais detalhes. Aqui nós só vamos dar uma pincelada, porque nós sabemos que muitos amigos do Face que estão conectados conosco, muitos deles não conhecem a doutrina espírita e a gente então está dando esta oportunidade, né, dos nossos estudos para falarmos dos aspectos fundamentais da doutrina espírita. E o primeiro princípio básico da doutrina espírita é aquele nada mais do que Deus, o nosso Pai Criador. E nós queremos lembrar, para ilustrar a questão número 1 do Livro dos Espíritos, um acontecimento com Isaac Newton, físico, matemático, muito conhecido, de muita expressão na ciência. Ele pediu para um colaborador dele, dos estudos dele, que ele fizesse o sistema solar em miniatura, para que também pudesse ter um mecanismo de acesso por uma manivela, onde tocando essa manivela,
os astros em miniatura que expressam o nosso sistema solar pudessem se movimentar. Muito bem, foi feito, foi realizado, e lá no local de estudo do Isaac Newton ficou então estampado ali aquela miniatura do sistema solar. Um amigo dele adentrou ali o recinto. Isaac Newton estava lendo, estava entretido a uma leitura e ouviu apenas o amigo dizendo para ele: quem fez isso, que era o sistema solar em miniatura? E Isaac Newton, sem tirar os olhos do livro, disse para o amigo: ninguém. E o amigo, surpreso com a resposta, repetiu, né, a pergunta, dizendo: quem que foi que fez esse trabalho aqui? E o Isaac Newton respondeu de novo: ninguém, o acaso fez. E o amigo dele, que é incrédulo, né, materialista, disse para Isaac Newton: você pensa que eu sou tolo? Evidentemente, quem fez essa obra deve ter sido um gênio. E aí Isaac Newton, compreendendo o pensamento daquele amigo, cientista também, mas um tanto materialista, aproveitando-se do próprio pensamento desse seu amigo, disse: pois bem, parece que há uma incongruência naquilo que você pensa. Porque se esta miniatura que imita o sistema solar, que é muito mais grandioso e belo, você diz que tem que ter um autor, não podemos compreender esse seu pensamento de que o universo e o nosso sistema solar não tenha um autor na criação desse sistema e do universo. Então veja a beleza da tratativa de Isaac Newton para nos trazer a informação que Allan Kardec irá dizer para nós com muita propriedade em vários lances na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, enfim, quando ele diz que todo efeito tem uma causa. Ou seja, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. É por isso que, para iniciar toda a obra filosófica da doutrina espírita, que Kardec irá trazer a primeira questão, que é o mais importante de tudo para se desdobrar depois nos outros temas. Quando ele pergunta então aos espíritos o que é Deus. E os espíritos superiores respondem para Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, vem corroborar aquele Pai de amor e justiça e misericórdia que Jesus nos traz em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele irá propor e nos ensinar uma prece, dizendo para nós: Pai Nosso, onde ele vem trazer um Deus próximo de nós, um Pai de amor, de misericórdia, um Pai que não é imparcial, é um Deus justo, mas que ao mesmo tempo é o amor, a compaixão e a misericórdia. E neste capítulo em que Kardec irá tratar sobre as causas primárias, a parte primeira do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá Kardec falando e propondo para nós os atributos do Criador, Deus imutável, imaterial, toda bondade, justiça e amor. Assim sendo, através dessas abordagens que os Espíritos nos traz nessa causa primária, na parte 1 do livro
dos Espíritos, é que Allan Kardec irá desenvolver mais ainda esse tema no livro A Gênese, quando irá se desdobrar este assunto no que diz respeito a Deus, falando da providência divina, falando para nós do fluido cósmico universal, que nos faz lembrar o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, quando nos diz que nós nos movemos e vivemos em Deus. Estamos envolvidos por esse fluido cósmico universal que permeia todo o universo, que envolve todas as criaturas, todos os seres e todas as obras da criação. Então, convidamos os nossos queridos amigos a refletirem e a estudarem todas as questões que Kardec formula no desdobramento da questão de Deus. No próximo estudo nosso, na próxima terça-feira, iremos desdobrar outro princípio fundamental da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, vamos aqui reafirmar, é a obra básica da doutrina espírita. Está todos os fundamentos da nossa abençoada doutrina espírita, que é composto de 4 partes. A primeira parte é a causa primária, que nós falamos hoje, e que é desenvolvido em detalhes no livro A Gênese. Depois nós temos a parte 2 do Livro dos Espíritos, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que será desenvolvido por Kardec e os espíritos na obra O Livro dos Médiuns. Aliás, o nosso tema que nós estamos estudando sobre o amor sem a Deus se refere muito a essa parte 2 do Livro dos Espíritos. Então, aqueles que querem desenvolver e compreender ainda mais essa questão que nós estamos estudando, é só ir lá no Livro dos Espíritos e consultar a parte 2, que é do mundo espírita e o mundo dos espíritos. A parte 3ª do Livro dos Espíritos são as leis morais e a parte 4 é sobre as esperanças e consolações. A parte 3 é estudada em O Evangelho segundo o Espiritismo, desdobrando essas temáticas, e a parte 4, que é Esperanças e Consolações, será desenvolvido por Allan Kardec e os Espíritos Amigos na obra O Céu e o Inferno. Muito bem, então vamos agora para o nosso estudo do livro Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Walter, organizado pelo Dr. Hércio Arantes, saudoso Dr. Hércio Arantes, o livro Amor sem a Deus. Antes eu peço licença, estava até me esquecendo aqui, eu indico também, após ler a primeira parte do Livro dos Espíritos, A Causa Primária, eu indico esse livro maravilhoso de Leon Denis, que chama O Grande Enigma. É uma obra maravilhosa. Após nós lermos e refletirmos na causa primária, parte 1 do Livro dos Espíritos, sobre Deus, as suas leis e seus atributos, esse livro é fantástico. E também indico um livro que não é espírita, mas é fabuloso, que chama A Linguagem de Deus, do Francis Collins, que foi diretor do Genoma nos Estados Unidos. Ali ele vai trazer para nós as questões das leis morais. Ele descobre, ele compreende nas leis físicas, nas leis que regem o nosso universo, as leis morais que governam e orientam o estatuto moral da nossa existência. Fantástico esse livro. Repetindo, A Linguagem de Deus, de Francis Collins. É um livro maravilhoso. Então vamos seguir o nosso estudo, queridos. Hoje nós vamos começar a carta, hein? Nós vamos iniciar a primeira carta também que foi psicografada
pelo nosso querido amigo e irmão Chico Xavier. O capítulo 2 do livro Amor sem Adeus, intitulado A Caminho de Uberaba. Então, após esse primeiro contato que a família Perrone teve com Chico Xavier, lá no Lago Azul, eles retornaram para São Paulo, onde moram. Eles moravam em Tatuapé, né? Esse livro é de 74, então hoje não podemos afirmar, mas na época moravam no bairro de Tatuapé, em São Paulo. E eles retornaram mais confortados. Entretanto, a Dona Maria, ela realizou um tratamento, ela ficou internada no hospital chamado Santa Helena e depois de um processo de tratamento, ela retornou melhor. Contudo, quando completou 6 meses do desencarne do Walter Perrone, o filho dela, com 24 anos de idade, ela foi na missa, eles católicos fizeram uma missa, né, de 6 meses, e depois da missa ela teve uma decaída muito grande que preocupou os familiares. E nesse instante, nesse momento que ela estava tendo, que a gente fala que é o gráfico, né? Onde as pessoas que vivem o luto, eles têm aquele dia melhor, vai um dia melhor, aí depois tem uma caída, aí se equilibra. O que não pode é o gráfico ir tendo uma descendência sem ter uma recuperação. Aí nós precisamos ter o cuidado que nós vamos tratar desses temas, como cuidar dessa questão quando o gráfico das nossas condições íntimas emocionais estão em descendência, não é? Muito bem. Feito isso, um sobrinho dela, ela nessa fase, visitou-a porque ele teve um sonho, o irmão dele teve um sonho, e nesse sonho o Walter Perrone apareceu para o sobrinho da Dona Maria, no local, eles estavam no local de trabalho desse sobrinho, apareceu e disse para o sobrinho da Dona Maria que ele iria visitar a velhinha, era a forma como ele cuidava, tratava da Dona Maria Perrone, que ele iria visitar a Dona Maria, a mãe dele, a velhinha, porque ela estava muito triste. Então veja, já temos aí 2 questões a estudar. Primeiro, nós temos que lembrar, dentro do fenômeno da mediunidade, isso as pessoas precisam compreender, mediunidade significa sintonia, significa afinidade, é o mecanismo da mediunidade. Para que um espírito, um familiar, possa comunicar através de um médium, tem que existir uma sintonia e uma afinidade entre eles, capaz de produzir a carta, produzir a mensagem através da psicografia, através da psicofonia, enfim, pelas várias formas de faculdades mediúnicas, que é um tema estudado por Kardec em O Livro dos Médiuns. Veja que o Chico, anotem isso, ele teve um primeiro contato com a família. Ele recebeu uma informação e a família entreteve com ele uma relação, um contato, sem entrar em maiores detalhes, mas criou-se uma ponte entre eles. E nós estamos falando de Chico Xavier, sem medo de errar, um dos maiores médiuns de todos os tempos da humanidade. Veja que essa informação eu estou estudando, quem puder depois, acessem lá o www.portasdoamor.com.br, logo na home da página
tem 2 vídeos meus detalhando a importância deste contato. Veja que Chico veio com a informação. Chico veio trazendo uma informação. E a família veio de encontro pedindo uma informação. Então, é esse link que nós chamamos de um triângulo retângulo, nós podemos dizer que essa linha horizontal é o contato entre o médium e o familiar que deseja a mensagem. Não significa aqui trazer detalhes, manifestar detalhes. Significa simplesmente aproximar para criar a lei de sintonia. Porque neste contato é que agora nós colocamos a linha vertical desse triângulo retângulo. Nós não fechamos ainda ele. Essa linha vertical é o mundo espiritual. Aí o mundo espiritual capacitará o médium no ensejo que está ocorrendo do contato de transmitir já ali uma informação que virá trazer sementes de consolo para quem está requisitando uma informação do seu ente querido. Vamos dar o exemplo? Chico, quando é abordado pela família, ela pergunta, lembram? Chico, você é Chico Xavier? Sim, sou Chico Xavier. E ela comenta a Dona Maria, Chico, eu perdi meu filho. Esse termo nós vamos mudar, né? O termo para nós é nós devolvemos, nós não perdemos ninguém, nós devolvemos aquelas joias que Deus nos empresta por um determinado período da nossa existência. Muito bem. E aí, Chico, o que o Chico fala? Vocês não são da família Perrone? Estão lembrando? Então nós estamos vendo aqui a linha horizontal, que nós falamos desse triângulo retângulo. Estamos tendo o primeiro contato, a primeira sintonia. Depois o Chico ainda fala, a criança já nasceu, tem o nome do pai, ou seja, ele está levando uma informação para ela. Não foi ela que disse, ele chamava Walter, o filho dele nasceu, minha nora estava grávida de 7 meses e ela colocou o nome de Walter, Valtinho. Não, foi o Chico que trouxe essa informação. Mas por quê? Houve a sintonia do contato. E de onde veio essa informação que Chico estava trazendo? Através da linha vertical, que forma o vértice, ou seja, o contato entre os 2 planos da vida, facilitando assim essa mensagem para que ocorra de forma efetiva e concreta. Entretanto, vejamos, o triângulo retângulo que nós estamos mostrando, a linha que fecha ainda não se fechou. Por que ele disse? Vamos torcer, eu estou relembrando aqui, vamos torcer para e pedir para que os amigos espirituais no futuro possam trazer alguma informação do seu filho. Chico, lembra? Não prometeu a mensagem. Então, por enquanto nós temos o quê? Nós temos a linha horizontal do contato e temos a linha vertical. A linha que fecha o triângulo ainda não ocorreu. E essa linha quem fecha não é o médium. Essa linha quem fecha é o mundo espiritual. Quem detém a possibilidade do contato e da mensagem que vai se transformar em mensagem efetiva é o mundo espiritual. Não cabe ao médium dizer, qualquer que seja ele, o tarefeiro, dizer essa mensagem eu gostaria que fosse para fulano, que fosse para ciclano. Não há privilégios, tem que haver imparcialidade, ela deve ocorrer de forma espontânea e deve ocorrer com naturalidade. Então esse foi o primeiro aspecto. O outro aspecto é que nós temos que trabalhar uma questão muito importante. Nós entendemos, compreendemos as pessoas que naquele momento de dor, de sofrimento,
da viagem, da partida em viagem de um ente querido, ela entra num aspecto de desespero que ela deseja ter a informação, ela quer saber a informação. Kardec diz que isso é muito natural. Lá logo no início, na introdução do Livro dos Médiuns, ele coloca isso de forma patente. É natural que as pessoas busquem, ainda mais sabendo que é possível, né? Hoje é tão disseminado pelo mundo, pelo nosso Brasil, através de vários medianeiros, né? Há essa possibilidade de contato com o mundo espiritual. E que eu quero refletir aqui para vocês, que cada um faça a sua reflexão. Nós, a partir do momento que conseguimos, por esta ou aquela questão, uma notícia, um recado do nosso ente querido, nós temos que tomar cuidado para não ficarmos dependentes das mensagens. Nós estamos aqui querendo julgar a ninguém. Eu também tenho meu pai, meus pais que são desencarnados. Eu também tenho essa dor, eu já passei por esta dor, eu já vivenciei esta dor, não é? Então, nós temos que trabalhar para não ficarmos dependentes das mensagens dos nossos entes queridos. Desejamos, queremos, mas não podemos fazer da nossa continuidade um desejo incontido de sempre estar querendo mensagem, de sempre estar querendo que traga a mensagem. Isso precisa ser trabalhado dentro de nós. Sabe por quê? Existem infinitos meios que os espíritos e os nossos entes queridos podem nos auxiliar quando nós estamos em momentos difíceis para nos alentar e nos proteger. Veja que o Walter, ele se utilizou de um parente para se apresentar num sonho. Nós temos os sonhos psicológicos, que são aqueles do nosso mundo íntimo, do nosso psiquismo, mas nós temos os sonhos reais, que são encontros com o mundo espiritual. São efetivos, são claros, não é? E, no caso, foi um sonho real, onde o Walter, sabendo da situação que a mãe estava, encontrando condições para isso, nem sempre encontram essas condições, ele pôde deixar um recado para a mãe. E foi esse recado que a mãe tomou a decisão. O Walter quer falar comigo, o meu filho quer falar comigo, vou para Uberaba. E aí, então ela decide ir para Uberaba, só que ela estava muito doente, muito frágil, e acabaram encontrando na lembrança dela mesmo uma pessoa que é amiga da dona Célia Perrone, da dona Maria Perrone, a Célia, que então era espírita, amiga da dona Maria, e conhecia muito bem o Valtinho, né? E é narrado aqui um testemunho da dona Célia sobre o Valtinho, que ele era muito amoroso. Tanto é que quando o Valtinho encontrava a dona Célia na rua, o Valtinho a beijava, né? A abraçava, muito carinhoso, afetuoso. Então partiram para Uberaba. Chegando em Uberaba, é aí que nós vamos entrar agora nas reuniões. Quando chegou em Uberaba, elas pegaram um táxi e pediram. Isso era muito comum. Eu, quando fui a primeira vez para Uberaba, quando eu entrei no táxi, eu não sabia o nome do centro espírita, eu só sabia de Francisco Cândido Xavier. Então, quando eu entrei no táxi em Uberaba, eu tinha 18 anos. Eu falei para o taxista: você poderia me levar para o centro do Chico Xavier? Então, todo mundo que vinha do Brasil, todos os taxistas recebiam essa informação. Será que você poderia me levar no centro do Chico Xavier? Foi assim que a dona Maria e a dona Célia pediram para o taxista. Chegando lá, eles se defrontaram com uma fila imensa. E já era perto das 20 horas, no centro espírita, na comunhão espírita cristã. Porque em janeiro de 1959, Chico
mudou de Pedro Leopoldo, sua terra natal, para Uberaba. Então, de janeiro de 1959, com a construção da Comunhão Espírita Cristã, ele ficou até 1974 trabalhando na Comunhão Espírita Cristã. É em 1975 que Chico, então, ele vai trabalhar até a sua desencarnação no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. E como estamos tratando de 1974, a Dona Maria e a Dona Célia se achegaram na Comunhão Espírita Cristã. Chegando lá, foi informado que já estava encerrado o processo de atendimento do Chico, mas que o Chico ao final iria falar com elas, não é? E ela anotou o nome, que ela poderia anotar o nome do filho, né? E solicitando notícias, né? do filho. Então foi a que ela fez, ela colocou lá, Walter Perrone, sua genitora, sua mãe, Maria Perrone, solicita notícias, ele desencarnado no dia tal, que está aqui no livro. Entregou o papel, porque esses papéis iam depois, mesmo que o Chico tinha atendido aquela gama de pessoas, iam para a sala onde o Chico atendia, onde ele iria continuar o trabalho da reunião. Então eu peço licença aqui para vocês para falar de que em 1980 eu fui a Uberaba pela primeira vez. Tinha na época 18 anos, 19 anos, já na tarefa mediúnica, que estava muito iniciante, e havia já realizado algumas psicografias, não de cunho cartas consoladoras, mas de espíritos gerais, os benfeitores, os amigos espirituais. E eu, querendo elucidar essa questão que aflorou de forma assim muito clara e evidente, né? Eu fui buscar auxílio lá em Uberaba com Chico Xavier. Então, quando cheguei, aí me orientaram que no sábado o Chico faria o culto do Evangelho na Vila do Pássaro, na sombra do abacateiro. E eu, então, lembro que fui do Hotel Zote. Esse hotel ficava de frente à rodovia. 3 quadras para dentro era o Grupo Espírita da Prece. Eu lembro que ainda as ruas não estavam asfaltadas ali, né? Era terra. E eu sei que eu fui, me mostraram, e eu caminhei até a Vila do Pássaro a pé, um calor imenso, Uberaba muito quente. E quando eu cheguei lá para a reunião, eu vi, era uma árvore, né? Por isso que chama a sombra do abacateiro, uma copa enorme. E eu cheguei muito cedo, era meio-dia, meio-dia e meio. E aí eu tinha uma senhora lá, e ela me viu, se achegou até a mim, aí ela me explicou, olha, aqui, daqui a pouco o pessoal chega, é colocado os bancos, é aqui que é a reunião. Perguntou o que eu estava buscando, aí eu estava com a pasta datilografada, queridos, datilografadas. Hoje nós temos o computador, digita tudo. Na época eu datilografei as mensagens, eu ia psicografando e ia passando a revisão a limpo e datilografava na máquina de datilografar do meu pai, uma máquina Olivetti. Veja bem, eu datilografei, coloquei numa pastinha e fui para Uberaba. E eu estava lá conversando com essa senhora com a pasta e ela falou assim para mim, olha, se você quiser eu entrego para o Chico, eu trabalho aqui com ele, porque você não vai conseguir chegar perto dele, você vai ver que daqui a pouco isso daqui vai lotar. E realmente daqui a pouco, confiei e evidentemente que eu ficava de olho nela. E aí, quando foi passando o tempo, o pessoal foi chegando,
foi se achegando, daqui a pouco era uma multidão ali em volta. Colocaram em forma de U junto ao tronco da árvore do abacateiro, né? E ali foi se envolvendo, assim, ladeando todo mundo ali. E eu fiquei, e ela falou: você fica aqui, que aqui é o lugar perfeito para você ficar na frente do Chico. Então eu não dava um passo nem para a direita e um passo nem para a esquerda. Não dava um passo nem para frente nem para trás. Eu fiquei duro ali, né? E ali, determinado momento, começou a vir um odor, um cheiro gostoso de perfume, de flores, mas de forma assim muito forte, real, contundente, todo mundo sentia. E deu alguns minutos, chegou um carro, um Opala, e ali desceu o Chico Xavier, sorrindo para todos. E quando ele saiu do carro, aquele cheiro parece que multiplicou, intensificou. Depois nós soubemos que através da mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier, o espírito de Sheila, o espírito de Meimei, Maria Dolores, Alta de Souza e outros, utilizando esse fluido cósmico universal que falamos no início, materializavam para nós essas vibrações maravilhosas. Chico ali sorriu, sentou. E quando ele sentou, já estava o grupo ali em volta dos trabalhadores ao lado dele. Atrás dele, essa senhora se achegou, colocou a pasta e falou algo no ouvido dele. Ele pegou a pasta, eu lembro até hoje, olhou a pasta com muito carinho e me chamou a atenção que ele colocou a pasta no colo dele. E a reunião se processou, nós estamos aqui encurtando. E aí depois me explicaram que à noite ele estaria no grupo espírita da prece, né? Ali era o culto do evangelho que ele fazia. Depois que ele terminava o culto do evangelho, tem muitos detalhes, não dá para ficar contando, vamos contando à medida dos programas. Ele atendia, fazia uma fila enorme, porque era um bairro muito simples, né? Dos nossos irmãos em necessidades materiais. Aí depois ele entregava ali o farnel, os alimentos para todo aquele público que passava. Eu publiquei hoje no meu Face, né, umas fotos, quem quiser entrar lá, tem lá o local ali da sombra do abacateiro. E vocês vão identificar que tem águas ali, águas. As pessoas colocavam água ali numa mesa que ficava frente ao Chico. Essa água era para os espíritos materializar. Tinha casos que eu vi pessoas no hotel e me mostraram que quando chegavam no hotel, sem perceber, estava a água meio leitosa, né? Os espíritos tinham materializado ali os medicamentos no momento ali do evangelho. À noite, então, fiquei sabendo que o Chico atenderia no grupo espírita da prece. E então, à noite, eu fui para o grupo espírita da prece, o Chico psicografou, depois autografou, várias horas psicografando, nós vamos falando à medida dos nossos estudos. E eu peguei, como sempre o fiz. Foi em 86 que eu passei a entrar na casa do Chico. 1986 que eu passei a entrar na casa de Chico Xavier. Mas até então, e mesmo entrando na casa de Chico Xavier em 1986, eu fazia questão de, ao cumprimentar ele para dar tchau, pegar a fila como todo mundo, sem privilégio nenhum. Peguei essa fila que era enorme, a gente ia conversando. Quando eu me acheguei, que eu beijei a mão do Chico, ele beijou a minha mão, procedimento natural dele, aquela vibração maravilhosa, sem que eu falasse nada, sem que eu comentasse nada, ele me puxou um pouco mais rente a ele e no meu ouvido ele disse: eu já estou com as mensagens. E eu sou testemunha, meus queridos. Não tinha como ele saber que era eu, porque eu estava ali em volta. Aquela senhora não apontou para mim, ela só entregou. E ela não tinha também como ali, porque por mais que eu estava num local ali estratégico, já tinha algumas pessoas
à minha frente, não é? Enfim, o Chico disse, já estou com as mensagens. Olha que detalhe, principalmente quem está na área da mediunidade, está iniciando, todos estamos iniciando. Ele disse assim para mim, não as publique, não as publique. Elas são treinamentos, os espíritos estão treinando por teu intermédio. Ainda não é momento para qualquer publicação. Aí ele perguntou quantos anos eu tinha, eu falei, e ele disse para mim, olha que singeleza, peça aos seus pais que autorizem você vir mais vezes aqui em Uberaba, pois eu preciso conversar mais com você. Foi assim, então, que foi o meu primeiro contato com Chico Amor Xavier. A partir daí, com a autorização dos meus pais, ainda muito jovem, eu periodicamente visitava Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece. E nesse cenário que eu estou tentando passar para vocês, porque o Chico na realidade começava a atender na sexta, mas isso a gente fala numa outra oportunidade. Na próxima, a Letícia vai anotar aqui para mim, na próxima eu falo da sexta-feira, porque eu estava ali no sábado, não é? Mas o Chico já começava a atender na sexta-feira. Aí eu explico sobre isso. Um detalhe, Chico não só psicografava as cartas. Através do Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, vinham as receitas, viu? As receitas espirituais de homeopatia através de Chico Xavier. Muito bem. Feito a reunião, Chico estava psicografando, a Dona Maria lá com a Célia, quando, então, eles são informados, né, de que o Walter havia trazido uma mensagem para a Dona Maria. E é agora, através dessa carta, que nós vamos iniciar, eu vou ler na íntegra, e eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Nós não estamos preocupados em fechar tudo de uma vez. Por isso que nós vamos ter uma série de programas. Por isso que nós vamos continuar até quando for necessário a espiritualidade nos autorizar. Porque não adianta passarmos, e não é do meu perfil, passar a informação assim, de forma rápida, e sem deter nos detalhes das cartas. Nós precisamos compreender que as cartas, elas trazem muitas informações, não só detalhe para o familiar que identifica o ente querido com detalhes que só o familiar sabe e o médium não tem conhecimento. Não é só esse ângulo que nós temos ver as cartas. As cartas trazem outras informações muito importantes que respondem muitas questões nossas. Por isso que nós vamos ler e vamos parando. Se não terminar o estudo da carta hoje, que é uma carta um pouco longa, nós continuaremos na sequência. Então a primeira carta começa assim. Querida mamãe, querido papai, querida Sueli. Olha, até agora nós não falamos desse nome, não é? É a esposa do Walter. Meus irmãos queridos, estou em prece, agradecendo a alegria de poder enviar esta carta. Olha quanta informação aqui, hein? E eu vou fechar para a gente já vai parar nessas duas primeiras frases. Deus nos conceda a sua bênção. E aí diz diretamente para a mamãe. Mamãe querida, lutei muito por estes minutos. Olha quanto ensinamento já aqui, queridos. Nós pensamos quando vamos buscar a mensagem, estamos numa reunião pública das cartas familiares, evidentemente com a nosso anseio, a nossa dor, nós pensamos que esse intercâmbio de lá para cá é fácil. Nós temos que primeiro entender que existe uma questão operacional, que é a ciência da mediunidade, que é essa afinidade,
que não é um processo simplesmente fácil. Num passe de mágico, o médium já consegue captar. Médium não é Deus e médium não é mágico. Médium é um ser humano comum com uma sensibilidade maior, no sentido de captar as nuances do mundo espiritual e a partir daí decodificar para o mundo físico. E também por outro lado, não é? Veja aqui como que o Walter fala: mamãe, lutei muito por esses minutos. Ou seja, não significa que ele chegou na reunião, porque a gente olha muito o mundo físico. Então eu chego na casa espírita, ali o médium vai atender, ele vai ocorrer a reunião com as palestras, o atendimento fraterno, vai haver os passes, depois tem a parte prática onde o médium realiza a atividade da psicografia. Nós às vezes temos esse olhar, que já é também difícil, porque nós também não existe parcialidade, não é? Estou falando na reunião a qual nós estamos responsáveis, não é? Tem uma fila, tem um processo de senha, não é? A busca é grande. Então, nós mesmo fisicamente, veio a Dona Maria, ela chegou, já havia terminado o contato, não é? Já havia terminado o contato. Então, muitas pessoas passam por isso. Então, já no nosso mundo físico, já é complexo. Agora, nós temos que ter a visão do lado de lá. Como que é que chega o nosso ente querido? Como que ele se achega nessa reunião? Quem os traz? Nós vamos falar isso. Como que é que ocorre? Simplesmente Walter chegou lá para o Emmanuel, né, no caso o mentor do Chico, falou assim: ó, eu vou dar a mensagem hoje, tá? Minha mãe está precisando, ela está sofrendo e eu vou dar a mensagem hoje para minha mãe. Não é assim, não é dessa forma. Tem que ter organização. Se aqui nós temos disciplina, lá muito mais disciplina. Porque além do Walter, tem o João, tem o Pedro, tem a Maria, tem a Joaquina, tem o Joaquim. Tem uma mãe que devolveu 3 filhos e os 3 estão ali. E aí, dentro disso, nós temos o quê? Centenas de espíritos ali querendo comunicar. O médium é um. Ele tem uma condição orgânica que permite 2, 3 horas, 4 horas de psicografia. Não é? Ele não vai conseguir psicografar as 100 pessoas que estão ali. Senão nós vamos ficar 2, 3 dias lá na reunião e o médium é capaz de o médium desencarnar junto na mensagem, né? Porque como que é muita troca de energias, não é? Então, existe todos esses fatores para a gente entender. Outra coisa, tem que compreender que o Walter, ele lutou muito para chegar lá e também para trazer a mãe. O Chico dizia que para uma reunião desta, movimentam centenas, milhares de espíritos. Não é? E para que esses familiares chegam nessas reuniões, muitas pessoas pensam que chegou por vontade própria. Muitas vezes está sendo inspirado pelo próprio ente querido a vir à reunião. Então veja, ele teve que lutar não só no sentido dele ter a permissão, encaixar ali no instante, como também ele teve que trazer e ajudar para que a mãe, vocês vão ver aqui na mensagem, para que a mãe se achegasse até onde? O telefone. Chegasse até o celular, onde ele pudesse ligar. Então nós temos que compreender que também para que ocorra a mensagem, os nossos entes queridos têm que ter a permissão. Eu estou estudando meu exemplo. A minha avó que desencarnou, eu fiquei quanto tempo buscando mensagem da minha avó pelo Chico? Não veio. Não veio. O Chico desencarnou e eu não tive notícia. Só que aconteceu uma coisa.
quando minha avó desencarnou, eu cheguei para o Chico cumprimentando ao final da reunião. Desculpa. E no final da reunião, o Chico, desculpa, disse assim para mim: o Chico disse para mim que eu levasse o pensamento a Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra de Menezes iria me auxiliar neste contato. Eu cumprimentei o Chico e fui embora. Passou-se o tempo, eu ainda estudando, eu lembro até hoje, uma prova de química que eu fiz no Bradesco, Fundação Bradesco, e não estava nem pensando nessa questão, quando eu tive um desdobramento natural. E nesse desdobramento, eu pude então, evidentemente, segundo a orientação que o Chico fez, que eu tinha pedido em prece, eu fui então levado até minha avó numa colônia espiritual. Eu me lembro até hoje, eu estava caminhando um gramado, a rota até chegar a um pavilhão. Cheguei a um pavilhão, era como se fosse um refeitório, nos modelos do mundo espiritual. E aí eu divisei a minha avó na ponta da mesa. Ela desencarnou com uma idade avançada, acima de 80 anos. E ela era muito vaidosa, cuidava daquele cabelo, ela penteava o cabelo para trás, pintava. E quando eu olhei, ela estava com o cabelo impecável. E eu vi que ela apresentava aquela idade dela. Só que ela não tinha uma ruga. Ela estava assim com a pele espiritual límpida. E que dá inveja para nós, né? Que cosmético que deve ser lá do lado do mundo espiritual, né? E aí eu disse para minha avó: vó, por que você não vai trazer uma mensagem lá para nós? E a minha avó disse: ainda estou me restabelecendo. Os benfeitores, os instrutores aqui que me amparam, me ajudam, ainda não me permitiram deslocar, ou seja, do mundo espiritual, a colônia onde ela está, para ir até ao mundo físico, junto com os benfeitores amparados, para transmitir a mensagem. Então veja, muitas vezes não é que nossos entes queridos estão ruins, eles estão num processo de restabelecimento espiritual, revigorando as suas energias para que possam também fazer esse translado, este percurso até chegar ao local. Ou nós pensamos que eles chegam dentro da casa espírita pelo um passe de mágica. Então lá eles entram dentro de uma caixinha, aí alguém faz uma prece, daqui a pouco está todo mundo já lá dentro do centro espírita, né? Não, eles têm que se achegar até nós. É só ler a obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, não é? Então essa deslocação também tem que ser com o amparo do mundo espiritual. E esse processo ocorre também quando os nossos entes queridos estão em condição para isso. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam: não deu mensagem porque está sofrendo lá no mundo espiritual? Não podemos afirmar isso. Não podemos afirmar isso. Porque depende da situação de cada um. Muitos que não transmitem a mensagem são por vários fatores, não é? E um dos fatores também é quando eles cedem o lugar para o outro. Eu canso de ver isso nas reuniões. Às vezes se aproxima aquele ente querido que vai dar mensagem, daqui a pouco eu percebo que há uma troca ali naquele momento onde outro vem dar a mensagem. E quem assiste os vídeos, quem participa em loco das reuniões, fica também até emocionado, porque
o familiar tal que estava preparado para dar mensagem, dá o lugar para outra pessoa devido à necessidade maior daquela pessoa. Preciso muito pedir a sua confiança em Jesus. Estou ainda, olha que importante, estou ainda menos refeito. Digo menos, porque estou balançando entre melhoras e quedas súbitas de emoção. Veja, o processo da desencarnação, como diz Chico, a saudade é dos dois lados. Nós precisamos entender que, chegando no mundo espiritual, nós temos as nossas necessidades de adaptação, de compreensão, abrir os espaços mentais para compreender aquilo que são nos orientados no mundo espiritual. Nós sentimos a saudade. Nós sentimos também a falta do nosso ente querido. É só ler a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Quem leu o livro Nosso Lar, quantas vezes o André Luiz perguntou para o Lísias e para outros quando é que ele poderia vir ver a esposa dele e os filhos dele? Foram várias vezes. Então, isso não pode ser um sentimento de aflição nossa, dos que ficamos. O que nós não podemos é, vamos dizer, tapar o sol com a peneira. Nós temos que entender que eles também têm o tempo de adaptação que é de acordo com a condição evolutiva de entendimento de cada um. O Walter Perrone psicografou depois de 6 meses de desencarnado. Por que às vezes tem uma mesma situação e um outro espírito consegue dar mensagem depois de 2, 3 anos? Porque cada um tem uma condição de entendimento. Muitas vezes esse que vai demorar, que está demorando mais, é porque ele ainda tem que fazer o ajuste e adaptação da compreensão dele no mundo espiritual. E que não é um processo assim. Os espíritos benfeitores que nos acolhem, eles não impõem. Nós devemos crescer com naturalidade dentro do nosso próprio esforço. E esse crescimento vai variar de acordo com a condição moral e espiritual de cada um. Por isso que nós precisamos compreender nisso. Então, os nossos entes queridos, nós temos que sempre estar em sintonia para que eles também encontrem o equilíbrio deles. O Walter aqui está sendo sincero para a mãe, dizendo: olha, eu tenho meus momentos ainda onde eu tenho o gráfico que nós falamos. Uma hora sobe, mantém, depois desce, porque eles também sentem saudade. Mas entendam que eles não estão sós. Estão amparados, porque nenhum filho de Deus que desencarna nesse plano está desamparado. Cada um dessas criaturas, exemplificando, que desencarnaram agora no coronavírus, todos eles têm alguém ou vários que se intercedem por eles. Não existe nenhum deles que esteja sem a atenção de alguém no mundo espiritual. Então, nosso ente querido pode ficar tranquilo. Ele tem sempre as criaturas de interesse que os amam e que irão auxiliá-los. Então, tranquilidade e serenidade. Porque essa é a pergunta. Será que eles já foram amparados? Sempre seremos amparados. No momento certo, adequado, enfim. Prosseguimos juntos. Mais um pouquinho aqui. Prosseguimos juntos nós todos o tempo de sempre, incluindo nossa Vilma. Aqui nessa mensagem, gente, são tocadas 20 situações estudadas pelo Dr. Erso, 20 situações que comprovam a imortalidade da alma. Aonde foi que o Chico pegou o nome da Sueli? Aonde foi que o Chico pegou o nome da Vilma? Sabe quem é a Vilma? A Vilma era uma empregada
e que trabalhava na casa da Dona Maria e do seu Murilo, os pais do Walter. Então o Walter toca o nome dela. E o Valtinho, olha lá, ele falando do filho. Pois agora, querida mamãe, tenho igualmente um Valtinho para adorar e cuidar. Olha que coisa mais linda. Os nossos entes queridos, por mais que os nossos olhos físicos não conseguem divisar o que nos traz por certo a saudade, eles estão olhando para nós. Pensem isso e nunca esqueçam disso que eu estou comentando para vocês com muito carinho e afeto. Da mesma forma que nós aqui endereçamos o olhar para eles, aonde eles estão, eles endereçam o olhar, o pensamento e as emoções para nós. Eles estão vendo, a abelha sempre diz que esse sol que nós acordamos diariamente é o mesmo sol que o nosso ente querido está vendo. Estamos na mesma dimensão, no mesmo sistema. E veja aqui, um pai que não teve a oportunidade de ver o filho reencarnar, porque o espírito que estava reencarnando, que é o filho do Walter, que chama Valtinho Walter, né? Está sendo agora amparado e cuidado pelo Walter no mundo espiritual. Você está, eu, estamos amparados pelos amigos espirituais. Só mais um pouquinho, mais 5 minutinhos nós encerramos, tá? Estão em meu íntimo papai Soninha, cita a irmã, o Berto, cita o irmão, e a familhinha mora em meu coração. Mas a senhora, minha velhinha, que era a forma como ele tratava, é como se fosse eu mesmo. Não chore mais, querida mãezinha. Suas lágrimas chegam a mim e me transtornam. Então, nós precisamos entender qual era a situação emocional da Dona Maria, até o momento que nós estudamos, para poder entender aqui. Era muito aflita, desesperada, não é? Estava chegando ao desespero. E essa lágrima, que significa vibração que chega aos nossos entes queridos, com certeza não lhes favorece. Agora, então eu não posso chorar. Pode chorar. Mas se a sua lágrima é de saudade com esperança e com trabalho, é claro que você vai chorar. Vai sentir saudade. É o amor. Você sempre vai relembrar, sempre vai ter uma situação que traz a lembrança do teu ente querido. Seja na rua, seja na tua casa, a foto, enfim, são lembranças que ficam. Um vídeo, numa festa, não é? Isso é normal. Agora, como que está sendo essa vibração? Se é de desespero, de falta de resignação, se é muitas vezes acusando a Deus, acusando a vida, se é muitas vezes lastimando. Essas vibrações não agradam os nossos entes queridos, não chegam a ter eles favorável. Na situação que a Dona Maria se encontrava, o Walter está dizendo, não chore mais, querida mãezinha, suas lágrimas chegam a mim e me transtornam. Ele não está punindo ela, mas como filho, ele está sendo sincero, para que ela mude o tom das lágrimas, como no sentido de esperança, no sentido de amor, e não requisitando a vida, justiças, enfim, envolvido pelo desespero. Quero esquecer o que me aconteceu, liberar-me de todas as recordações negativas. Veja, nós precisamos ajudar eles a não ficar relembrando como foi o desencarne, como ocorreu a desencarnação. Quando nós ficamos plasmando aquela situação do nosso ente querido, de como ele desencarnou, ou por um acidente,
ou por estar muito tempo ali numa UTI, numa cama, enfim, quando a gente fica plasmando isso, isso também chega. E ele está querendo dizer aqui, ó, quero esquecer o que aconteceu, liberar-me de todas as recordações negativas. No entanto, só vou finalizar essa frase, quando a vejo reconstituindo mentalmente aqueles quadros todos, desde a janela para atender o chamado dos meus amigos, até aquela hora inolvidável de despedida, tudo volta em seu filho de modo de uma sombra que furtasse a visão. Então, quando ela lembra o cenário angustiante dos momentos perto da desencarnação do filho, isso está plasmando lá para o ente querido. E isso, se não tiver o devido equilíbrio, pode o prejudicar na sua ascensão espiritual, evidentemente. Porque aí o nosso ente querido, ele para com a nossa dor, junto com a nossa dor. E ele parando com a nossa dor, porque ele está percebendo aquela vibração, aquela situação que nós estamos, ele está deixando de ser feliz. Aí ele dá o remédio. Seja a oração com saudade, a nossa saudade melhorando, até transformar-se em esperança. Olha que coisa linda, eu vou repetir. Seja a oração com saudade, a nossa saudade melhorando, até transformar-se em esperança. Portanto, nós temos na prece, meus queridos irmãos e amigos, esse recurso maravilhoso e fabuloso de nos momentos mais difíceis, quando a saudade está apertando, quando é o momento que está sendo dolorido demais, que ninguém aqui estará julgando a ninguém, o Walter não está julgando a Dona Maria Perrone, mas ele está sendo sincero, dizendo, mamãe, mude essa forma de você pensar e sentir. Coloque um outro olhar para isso. Por isso que ele coloca, confiemos em Jesus. E isso não deve ser de fora, né? Tem que ser aqui no coração essa confiança. E a prece, antes de ser um ritual, um misticismo, algo cerimonial, a prece do coração é esse contato direto com Deus e com as esferas superiores. E junto com os amigos que nos auxiliam, inclusive o nosso ente querido, para que Deus traga serenidade, confiança e esperança em nossos corações. Lembre-se, vamos fazer a nossa parte daqui para lá, para que eles estejam melhores, para que eles possam ter tranquilidade, possam ter serenidade, porque eles precisam continuar do outro lado aprendendo, trabalhando, ou nós achamos que lá é ficar tocando harpa numa nuvem sem parar. Não, lá há sociedades espirituais, há colônias, há aqui é a cópia imperfeita do mundo espiritual. Ou seja, tudo que nós temos aqui, nós temos no mundo espiritual, mas nem tudo que tem no mundo espiritual ainda nós temos aqui no nosso mundo físico. Então, nós continuaremos na nossa próxima reunião a carta do Walter, que trará muito mais ensinamentos aqui para nós, para refletirmos sobre essa questão. Que Jesus nos ampare e vamos fazer a prece final. Eu peço licença a todos que nos acompanhem e, queridos, confirmando, nós não vamos ter pressa, não é? Queremos aprender detalhe por detalhe para que nos ajude a fazer essa reflexão. Convido aos nossos amigos que estão conectados que reflitam nessas questões aqui. A questão da oração, como que está sendo o nosso sentimento, como que está sendo o nosso pensamento. Será que isso está ajudando eles? Será que isso está favorecendo eles? Se nós estamos em busca do contato, será que nós não temos que ter a paciência de compreender que eles estão lutando, evidentemente, para que isso aconteça?
Mas não é um processo simples, mecânico e por um passe de mágica. Nós temos que ter paciência e aguardar, porque quem comanda é o mundo espiritual. São esses 3 itens que nós temos que analisar aqui nos nossos estudos. Divino amigo Jesus, Mestre Celeste, quantas bênçãos Tu nos proporciona, Mestre, à luz de nossa abençoada doutrina espírita, que permite, através da mediunidade contigo, no exercício equilibrado, através do desprendimento e da caridade, ser este farol que se materializa para todos nós, como lições importantes, enriquecendo a nossa alma, amparando-nos, trazendo-nos consolo e trazendo-nos esclarecimento. Mestre querido, queremos te rogar que teus mensageiros abençoem o nosso lar, abençoe todos os nossos familiares, que nossos entes queridos, que de certo estão em volta, nos envolvendo com carinho e amor, nos deixem paz, esperança, alegria, coragem, sentimentos que nos irão favorecer no dia a dia, até o reencontro, que é fatal em nossas vidas, quando teremos aquele abraço sem fim e poderemos caminhar como estamos caminhando, juntos, perante toda a eternidade, progredindo, evoluindo, até chegarmos juntos, numa família até maior, universal, à perfeição relativa, a qual todos nós estamos destinados no projeto infalível de Deus. Que Jesus nos abençoe nesta noite, o nosso sono seja de serenidade, de tranquilidade. Quem sabe, Mestre, quem sabe, Senhor, segundo a Tua vontade, possas ajudar os que estão nos ouvindo a ter um breve contato, que seja um abraço, um olhar, no mundo espiritual, naquele encontro através do desdobramento espiritual. Que possamos seguir o Teu Evangelho como norma de conduta. Assim seja. Desejo a todos que fiquem em paz. Até a próxima terça-feira, queridos.